Povo! Tudo bem com vocês? Você pode sentar. Venha cá, por favor. Adilson, você trouxe a sua identidade hoje? Sim. É outro nível esse homem. Identidade digital. Qual o seu nome completo? Adilson Ferreira da Conceição. Repete. Adilson Ferreira da Conceição. Eu quero dizer para você que seu nome não é Adilson. Seu nome é Edilson. Como é o seu nome? Edilson. Pode sentar. Obrigada. Meu ator de hoje. Sabe que ele é ator de Hollywood, né? Ele estava nos Estados Unidos, chegou há pouco tempo. Mas o tema da nossa ministração de hoje é identidade fragmentada. O que aconteceu agora? Eu com aquele ator ali, lindo, parece o Brad Pitt. Né, Valtelina? É o que acontece conosco todos os dias. Todos os dias, o diabo, ele tenta distorcer a nossa identidade. O nome dele não é Edilson. O nome dele é Adilson e ele provou aqui em cima. Deus, ele nos chamou com um propósito. E o diabo, todo dia, ele vai querer distorcer aquilo que Deus ele nos chamou para fazer. E se nós tivermos com a nossa identidade distorcida, todos os nossos resultados serão afetados. Nós não iremos bem nas finanças, nós não iremos bem na família, nós não iremos bem no trabalho e muito menos no nosso ministério nós iremos bem. E lá em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis 32, a palavra fala assim, eu vou ler rápido, né? Porque a gente tem pouco tempo. Fala assim, Gênesis 32, 22 a 28. E levantou-se aquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E os tomou e o fez passar o rio e fez passar tudo o que tinha. E Jacó ficou sozinho com um homem e lutou com ele até o romper da aurora. E vendo ele que não prevalecia contra Jacó, tocou na juntura da sua coxa e deslocou a juntura, enquanto Jacó lutava com ele. E disse: deixa-me ir, porque já rompeu a aurora. E disse Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual o teu nome? E ele disse: Jacó. E disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com Deus e com os homens, e prevaleceste. Amém? Então, eu quero contar a história para você, a história de Jacó. Jacó, ele era gêmeo com seu irmão Esaú. Todo mundo sabe disso, né? Quem estuda a Bíblia, né, sabe disso. E Esaú, ele nasceu primeiro. Mas, quando Jacó nasceu, ele figurou, né, no calcanhar do seu irmão, como ele quisesse ter nascido primeiro. E por esse fato, por esse motivo, os pais de Jacó deram o nome dele, né? Jacó, que significa usurpador, mentiroso, enganador. E Deus criou Jacó para ser
usurpador, mentiroso, enganador? Claro que não, né? Deus, ele nasceu com um propósito, mas o diabo tentou distorcer a identidade dele desde o seu nascimento. E eu quero citar algumas características de um líder que está com a identidade distorcida e nem percebe. E outros percebem, mas não fazem nada para mudar. A primeira característica, a baixa autoestima. Um líder que tem a baixa autoestima tem pensamentos negativos de si mesmo. Ele pensa que ele nunca vai conseguir nada. Gente, por incrível que pareça, tem gente que está na igreja há 5 anos, há 10 anos, mas é impressionante como a mentalidade dessas pessoas não mudam. E essas pessoas que são assim, elas têm baixa autoestima. Elas não conseguem ver o potencial que elas têm. A gente olha assim para as pessoas e veja um potencial incrível, mas elas não conseguem ver o potencial que elas têm. Elas pensam assim: como é que eu vou ser um líder de célula se eu não consigo cuidar nem de mim mesmo? Se Deus ele te chamou, ele vai te capacitar. Mas as pessoas, elas não têm condição. Porque muitas das vezes a gente olha para uma pessoa e vê tanto potencial e a gente fala: você pode ser um líder de célula. Como que eu vou ser um líder de célula se eu sou o menor da casa de meu pai? Se Deus ele te chamou, ele vai te capacitar. Não se valoriza, se acha incapaz, não consegue dar um passo ousado em nada que faz. Meu Deus, é impressionante como tem pessoas, né, que tudo que vai fazer precisa nos ligar. Meu Deus, é impressionante. Eu fico simplesmente impressionada. Eu não faço isso. Eu não faço. Está aqui o apóstolo. Já liguei para ele. Eu acho que faz muito tempo, né, apóstolo? Porque as minhas guerras eu enfrento com Deus. Quando o negócio aperta muito, aí eu digo para ele. Faz tempo, né? Espero que continue assim. Segunda característica, busca constante por aprovação. A busca constante por aprovação pode nos limitar, pois nos faz excessivamente focado em querer agradar a todo mundo. Oi, quando você vai agradar a todo mundo? Nunca nós vamos conseguir agradar a todo mundo. E essa busca constante por aprovação consome as pessoas. Olha, me desculpa, mas eu não estou aqui para agradar você. Eu estou aqui para fazer o que Deus pediu para mim fazer. Gostando ou não, eu vou fazer o que Deus pediu para mim fazer. A terceira característica é um grande vazio interior. Se Deus nos preenche por completo, porque muitas das vezes nós achamos que falta alguma coisa em nós. Já teve essa sensação? Depois que você se converteu, você acha que falta alguma coisa em você? Eu já. Sabe como é que se chama esse vazio que você tem dentro de você? Falta de propósito. Se você tiver propósito, se você tiver um foco na sua vida, se as vidas estiverem acima de tudo, você não vai ter vazio dentro de você. Porque você já tem Jesus. É a falta de propósito que está consumindo você e existe aquele buraco dentro de você que nada preenche. Vai atrás de vida, vai ganhar vidas para Jesus, para ver se esse buraco, esse vazio não vai preencher a sua vida. Eu te garanto que vai, eu te garanto. Eu acho que eu exagerei um pouquinho, né? Olha só, nós estamos, hoje é 1º de março, inclusive dia 6 de março é aniversário do meu marido. E hoje é 1º de março. E quantas vidas você já ganhou neste ano?
Nesse ano de 2025, talvez você me diga assim, pastora, hoje ainda é 1º de março. No Brasil, é só depois do carnaval. Você não é crente não, né? Você não é crente. Porque se você ganhar uma vida por mês, meu Deus, como vai ficar a sua célula? Gente, você não imagina como a minha célula é linda. Na minha célula, no mínimo, quando tem pouca gente, tem 50 pessoas. No mínimo, quem vai lá sabe disso. Eu não gosto de tirar foto com óculos, mas tudo bem. É vídeo? Então tá bom. É assim que funciona, entendeu? E eu quero falar sobre algumas estratégias que o inimigo usa para tentar distorcer a nossa identidade. A primeira estratégia, a fala dos pais com os filhos. Se você observar o texto, foi os pais que distorceram a identidade de Jacó. Essa estratégia do diabo, ela é muito suja, porque, tipo assim, eles deram o nome de Jacó. E quando ele chamava Jacó, o que eles estavam chamando? Usurpador, enganador, mentiroso. Foi os pais que deram essa identidade para Jacó. Agora eu quero perguntar para você, qual foi a fala dos seus pais que machucou tanto você, que ecoa nos seus ouvidos até hoje? Porque isso também é muito importante saber. Seu burro, você não vale de nada. Você nunca vai ser nada na vida. Nunca, seu burro, seu vagabundo. Qual foi a fala do seu pai que ecoa nos seus ouvidos até hoje? E se você não procurar ser tratado, ser curado, como uma pessoa ferida vai cuidar de uma outra? Se nós queremos ser líderes de multidões, líderes desatados, nós precisamos curar primeiro a mim. Você precisa primeiro curar você, para depois você cuidar das outras pessoas. E a segunda estratégia que o diabo usa é o ambiente em que nós estamos inseridos. Conhece alguém que entrou na faculdade e com pouco tempo estava fora da igreja? Pessoas que dentro da igreja são de um jeito e em outros ambientes são irreconhecíveis. Conhece alguém assim? Claro que você conhece, não? Então, não se permita que o ambiente que você está inserido mude, roube aquilo que Deus ele tem para a sua vida, para o seu propósito. E a terceira estratégia que o diabo usa é sua história de vida. Algum erro que você cometeu no passado, em algum momento da sua vida, o diabo quer estampar isso em você. Ele quer distorcer a sua verdadeira identidade. E você não é o erro do seu passado. O erro do seu passado, ele não te define. Se um dia você matou, se um dia você roubou, adulterou, se um dia você sequestrou, se um dia você foi desobediente aos pais, o erro do seu passado não te define. O que vai te definir é o que você vai fazer de hoje em diante. Eu lembro que uma vez, logo quando o Djalma se converteu, ele chegou para o apóstolo Aeúbe e falou assim: apóstolo, ele estava numa crise de identidade. Ele falou: apóstolo, eu fiz tantas coisas erradas no passado. Aí começou a falar o que ele fez de errado. Aí ele falou assim, e o diabo estava tentando distorcer a identidade dele. E ele falou: o que eu vou fazer? O apóstolo falou para ele. Eu me lembro muito bem. Meu filho, aquele jeito, meu filho, o que importa é o que você vai fazer de hoje em diante. O passado, esquece. Porque se até Deus joga o passado no mar do esquecimento, por que você vai ficar lembrando?
Jogue o seu passado no mar do esquecimento para que você possa ser um líder de multidão, um líder bem-sucedido e para que sua célula cresça. Porque nós estamos aqui, por que nós vamos passar 4 horas aqui se nós não desejamos crescer, multiplicar, avançar? Então, decida ser uma pessoa curada, amém? E Jacó, ele cometeu muitos erros. Até enganou o seu próprio pai. Só que Jacó se encontrou com Deus. E a partir daquele momento, o nome de Jacó foi mudado para Israel. E a palavra do Senhor diz, ele se refere a Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Repita comigo, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas Deus, ele mudou o nome de Jacó para Israel. E por que na Bíblia não diz Deus de Abraão, Isaque e Israel? Israel significa príncipe de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele pega uma pessoa que errou tanto na vida, que enganou, que usurpou, que mentiu, que fez tudo que não presta na vida, e ele, para você ver que ele pode mudar a vida daquela pessoa e transformar aquela pessoa em um Israel. Toda vez quando você lembrar Jacó, você vai lembrar, um dia eu fui assim, mas hoje Deus, ele entrou na minha vida e hoje eu sou uma nova pessoa. E hoje eu posso transformar a vida de milhares de pessoas. Mas você precisa decidir ter uma identidade curada, nada de identidade fragmentada. Tenha uma identidade de Deus, para que Ele mude a história da sua vida. Ele vai fazer isso hoje, se você deixar, se você permitir, porque Ele é bom. Eu tenho certeza que essa palavra é para mudar a sua vida. Eu tenho certeza. Então receba essa palavra no seu coração, amém? Deus abençoe você.